Dispensacionalismo pode não ser um termo familiar, mas ele designa uma das tradições mais difundidas e influentes na teologia evangélica de hoje. Se você é um cristão evangélico, é muito provável que conheça alguns dos que se chamam dispensacionalistas. E é igualmente provável que você tenha crenças e interpretações das escrituras que foram moldadas de alguma forma pelo dispensacionalismo. É assim que Craig Blazing inicia o primeiro capítulo do livro Dispensacionalismo Progressivo. Essa frase foi dita por ele e é muito reveladora sobre a teologia dispensacional. Porque, de fato, mesmo que você não seja dispensacionalista, você de alguma maneira já ouviu, já se relacionou ou tem alguma crença e interpretação que foi moldada por essa teologia. E antes que você diga qualquer coisa, já adianto a você que essa série intitulada Entendendo o Dispensacionalismo vai ajudar você a compreender não apenas a história e as principais contribuições, mas também vai te ajudar a entender mais sobre essa doutrina que é tão difundida no meio evangélico mundial. Como Michael Vlach diz no seu livro Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns, este sistema de interpretação das escrituras tem sido amplamente atacado. Alguns fazem duras críticas contra o sistema sem ao menos conhecê-lo, e nas palavras de Vlach, os teólogos do pacto e outros não dispensacionalistas oferecem fortes críticas ao dispensacionalismo. Muitas vezes as críticas são duras, e o dispensacionalismo tem sido acusado de ensinar um falso evangelho, de defender uma vida sem lei. Alguns chegam a comparar esse sistema teológico com o mormonismo e até com o evolucionismo darwinista. Mas precisamos fazer e responder algumas perguntas. O que é o dispensacionalismo? Será que o dispensacionalismo é heresia? Será que é apenas uma teoria escatológica, como muitos pregadores afirmam? Ou existem outros pontos que essa teologia também aborda? Bom, nós vamos começar uma série de vídeos e nela falaremos sobre o que é essa doutrina, como ela surgiu, quais são as principais formas de dispensacionalismo, ou seja, o clássico, o revisado e o progressivo, e nós encerraremos com um vídeo respondendo perguntas que são importantes dentro dessa área, dentro desse conceito teológico que é o dispensacionalismo. Então, se você quer acompanhar essa série, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixe também o seu like, porque isso ajuda a plataforma a entender que esse vídeo é relevante. E nós vamos agora embarcar nessa nova série, Entendendo o Dispensacionalismo. Para dar início, precisamos primeiramente entender qual o seu significado. Craig Blazing diz que o termo dispensacionalismo vem da palavra dispensação, que se refere à forma distintiva na qual Deus gere e organiza a relação dos seres humanos consigo mesmo. O dispensacionalismo é um sistema teológico de interpretação das escrituras sagradas que busca esclarecer e solucionar a tensão que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele surgiu de forma sistematizada pela primeira vez no século XIX como uma alternativa ao aliancismo e à teologia da substituição. Sendo assim, ele surge com um conjunto de premissas que busca extrair do texto bíblico o seu sentido mais natural possível. Os teólogos dispensacionalistas estão posicionados no que é conhecido como descontinuidade. Então, para eles, a igreja e Israel, o Israel étnico, são considerados entidades separadas, entidades distintas. Então, acontece que Justino Mártir, em seu diálogo com Trifão, ele propõe essa ideia ali que a igreja, ela é o Israel espiritual de Deus. Inclusive ele diz, nessas exatas palavras, que a igreja, ou seja, aqueles que criam, e no caso os gentios, eles se tornaram a descendência de Jacó, de Isaac, de Abraão. E essa ideia de Justino Mártir recebe o nome de supersessionismo. E o supersessionismo, então, ele foi adotado pelos outros grandes teólogos que seguiram Justino Mártir como Orígenes,
Orígenes, também Agostinho de Hipona, e acabou que essa ideia, né, a teologia da substituição, ela se tornou um dogma central para a igreja. E por mais de 1700 anos, ou seja, até John Nelson Darby, o supersessionismo era tido como a verdade absoluta. E Darby, então, foi o primeiro homem que confrontou essa ideia de uma forma sistematizada. Darby, a partir ali de 1827, enquanto ele lia um texto em Isaías, Darby chegou a essa conclusão de que Deus tinha dois povos distintos. Então, para Darby, não é que Deus rejeitou Israel e que Deus não tinha mais nenhum plano para Israel, como o supersessionismo pregava. Para Darby, existiam promessas terrenas a um povo terreno de Deus, e esse povo terreno era Israel, enquanto a igreja era um povo celestial que recebia as promessas celestiais, as promessas espirituais. Então, para Darby, ele vai propor algo que na sua época era extremamente novo. Ele propõe essa dicotomia entre Israel e igreja, dizendo que Deus ainda tinha um plano para Israel e que igreja era um outro povo distinto no plano e no propósito de Deus para a humanidade. O que é essencial, então, para o dispensacionalismo? O dispensacionalismo possui várias premissas que são fundamentais, ou seja, são vários pontos ou ideias que formam a teologia dispensacional. E são pelo menos 5 premissas importantes. A primeira é que a nação étnica de Israel e a Igreja de Jesus Cristo são 2 grupos distintos nas Escrituras Sagradas. E este é o elemento mais marcante do dispensacionalismo. A segunda, o pré-milenismo é a escola escatológica mais apropriada e o futurismo é a chave hermenêutica mais apropriada para a leitura dos textos proféticos. Em terceiro, Deus administra a história do cosmos através de dispensações, ou como também são chamadas, mordomias. E o número dessas mordomias não é tão importante para o sistema teológico dispensacionalista, mas em geral são no mínimo 4 dispensações. Quando Michael Vlach fala no seu livro sobre o número de dispensações não ser tão importante para o sistema, ele chega a afirmar que no curso teológico que ensina no seminário, ele gasta pouco tempo discutindo a necessidade de se crer em 7 dispensações, o que, como ele diz, para ele não é realmente o coração do dispensacionalismo. A quarta premissa é que todas as dispensações possuem características e propósitos distintos, de maneira que Deus se relaciona com a humanidade de forma diferente em cada uma delas. E a quinta premissa é a ideia de que o método de interpretação do texto bíblico deve estar respaldado na hermenêutica histórico-gramatical. Olha, essas premissas são importantíssimas para o dispensacionalismo, porque enquanto sistema teológico, ele precisa estar fundamentado em algumas proposições. E essas premissas tornam o dispensacionalismo único na história. E a grande questão é que, por mais que essas premissas até então, até Darby, não tivessem sido juntadas numa só ideia, numa só estrutura de hermenêutica, quando elas foram colocadas à prova, ou seja, os teólogos ali, aqueles que estavam estudando a teologia bíblica, quando eles passaram a observar que uma leitura baseada nessas premissas fazia sentido dentro da linguagem bíblica, dentro da linguagem dos autores bíblicos, então se comprovou que o dispensacionalismo ele estava realmente baseado e ele havia sido fundamentado em proposições que eram genuínas e que provinham realmente de uma leitura bíblica saudável. No livro Dispensacionalismo Progressivo, Craig Blazing define 8 características comuns na tradição dispensacionalista. Primeiro, a autoridade das Escrituras. A Bíblia é a única revelação verbal e inerrante de Deus disponível para a igreja hoje e que provê uma fundação firme para a vida e fé cristã. Segundo, são as dispensações. Nesse sentido, ele afirma que Deus planejou uma sucessão de diferentes dispensações ao longo da história, a história passada, presente e futura, e que essas dispensações são reveladas nas Escrituras, tanto na história quanto nas profecias bíblicas, e que entender essas dispensações é crucial para a compreensão do ensino e da mensagem da Bíblia. Ainda temos a singularidade da igreja, ou seja, a igreja encontra suas origens históricas naquilo que ele denomina de o evento Cristo, que é a morte, a ressurreição
e a ascensão de Jesus. E o que torna a igreja uma nova dispensação são as bênçãos do Espírito Santo, que são de forma qualitativa diferentes das bênçãos do Espírito Santo no Antigo Testamento. E neste sentido, é importante ressaltar que, como Blazing afirma, as dispensações simplesmente não seguem ou substituem umas às outras, mas que na verdade elas progridem para um objetivo escatológico futuro. A quarta característica é o significado prático da Igreja Universal. Isso significa que a crença de que a realidade da Igreja deve ser encontrada em Cristo e que essa realidade transcende as divisões denominacionais que separam os cristãos uns dos outros. Temos ainda o significado da profecia bíblica. Isso diz respeito ao fato de que o dispensacionalismo interpreta muitas profecias de forma literal e que as bênçãos futuras de Deus incluem aspectos políticos, nacionais e terrenos. E que muitas dessas bênçãos pertencem a uma futura dispensação que será marcada pelo retorno de Cristo à Terra. Outra característica é o pré-milenismo futurista, isto é, a crença de que Cristo retornará para reinar por 1000 anos. Outra característica é o retorno iminente de Cristo, ou seja, isso significa que o entendimento sobre a volta de Cristo é que ela pode ocorrer a qualquer momento e de forma repentina. Ainda temos um futuro nacional para Israel, e esta é uma das características mais conhecidas dentro da tradição e que afirma que há um futuro para o Israel étnico. Isso inclui o reino milenar de Cristo. Portanto, de maneira geral, estes são os principais aspectos dentro desta teologia. É claro que esses são apenas alguns pontos que resumem parte dessa tradição, mas que já nos dá um bom direcionamento no que diz respeito ao entendimento dispensacional. E agora, para encerrar, nós precisamos falar sobre as 3 formas de dispensacionalismo. Atualmente, nos meios acadêmicos, o dispensacionalismo é dividido em 3 formas: o clássico, o revisado e o progressivo. E eu vou dar agora um breve resumo dessas 3 vertentes, ou do princípio de como essas 3 vertentes se originou, e nos próximos vídeos nós iremos abordar de maneira mais aprofundada cada uma delas. O dispensacionalismo clássico foi sistematizado por John Nelson Darby, foi popularizada por Scofield e depois consolidada por Moody e por Schaeffer. E esta é a forma mais comum no meio pentecostal e arminiano. Já o dispensacionalismo revisado surge por volta de 1950 no Seminário de Dallas, fundado por Lewis Schaeffer, e ele surge como um movimento revisionista do dispensacionalismo que era ensinado até então. E a partir de algumas publicações do Dr. Charles Ryrie, houve o estabelecimento do denominado dispensacionalismo revisado. Por último, outra forma também popular é o dispensacionalismo progressivo, que surge entre o final de 1980 e o início de 1990, quando teólogos da tradição dispensacional passaram a se reunir para discutir algumas melhorias do sistema teológico. Essas melhorias se tornaram sólidas a partir do ano de 1991, e no ano de 1993 o teólogo Robert South escreveu o livro The Case for Progressive Dispensationalism, o que então consolidou ainda mais essa vertente. Por fim, por que o dispensacionalismo é importante? O dispensacionalismo ele rompe com tudo aquilo que era pregado na igreja até então. E daqui, inclusive, vem uma grande acusação contra o dispensacionalismo. O dispensacionalismo é novo, é heterodoxo, ninguém nunca falou sobre isso antes. Não é verdade. A grande questão é que a validade de uma doutrina não é o tempo de existência dela, mas é se ela realmente tem relação com as escrituras ou não. E na questão do dispensacionalismo, parte das premissas defendidas pelo dispensacionalismo existem desde os pais da igreja. Acontece que Justino Mártir ele foi o primeiro ali a ensinar o supersessionismo. E o dispensacionalismo ele rompe com esse supersessionismo ensinado por Justino Mártir, mas propagado por Orígenes, perpetuado por Agostinho. O dispensacionalismo ele rompe com aquela escatologia espiritualista, aquela escatologia que conduzia a um alegorismo das profecias, como o amilenismo, né? Desde Agostinho, desde Ticônio, né? Agostinho
Ticônio, ele repete Ticônio. Então, desde ali, essa ideia de que a igreja ela é o cumprimento das profecias a respeito de um reino literal de Cristo. O dispensacionalismo, então, ele resgata, em parte, a chama dos pais apostólicos, no sentido de uma esperança de um reino milenar de Cristo. Alguns vão chamar isso de esperança milenial. E o dispensacionalismo, ele também resgata a leitura da escola de Antioquia. Isso é muito importante, porque se você pega esses grandes teólogos do passado, principalmente na patrística, você vai ter uma leitura muito alegórica, por causa de Orígenes. Agora, o dispensacionalismo não. Ele não vai pelo caminho da escola de Alexandria, ele vai pelo caminho da escola de Antioquia. Então, o dispensacionalismo, ele resgata aquilo que eles chamam de literalismo, ou uma hermenêutica literal consistente. Então, se você pega esse primeiro ponto aí, e junta com a dicotomia criada entre Israel e igreja, que ajudou a entender que Deus não acabou com Israel, você olha para o mundo hoje e você percebe que de fato isso é verdade. Olhe para Israel. Israel agora é uma nação. Os judeus estão voltando para Israel. Jerusalém está cada vez mais importante no mundo hoje. Então significa que as profecias sobre uma Jerusalém restaurada não apenas é possível, mas todas as evidências nos mostram que isso se cumprirá de forma literal. Então, por último, nós temos justamente essa formulação de uma estrutura de pensamento ou de um sistema teológico pelo qual eu consigo enxergar as escrituras de uma maneira próxima a como os próprios apóstolos ensinaram. Quando eu tenho tudo isso e eu entendo que essa é a leitura mais saudável da Bíblia, essa é a leitura que mais tem coerência com as profecias bíblicas, então eu percebo que a importância do dispensacionalismo está em entregar ao leitor bíblico a verdade bíblica. Bem, como você pôde perceber nesse vídeo, o dispensacionalismo é uma doutrina complexa e importante para os nossos dias. E o nosso desejo é que nessa série você aprenda um pouco mais sobre esse sistema teológico e principalmente qual a relação que ele apresenta com a nossa fé. E se você tem alguma dúvida, deixe aí embaixo nos comentários que nós faremos um vídeo especial respondendo cada pergunta que for feita. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você não perca os próximos vídeos dessa série. Deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você quer aprender um pouco mais sobre o dispensacionalismo e outros assuntos teológicos, você também pode entrar no nosso site e lá você encontra uma série de artigos sobre o dispensacionalismo e vários outros artigos que com certeza servirão para edificar a sua fé. Então entra lá, firmefundamento.com. Eu também vou deixar abaixo aí na descrição o canal do Samuel Ferreira, que contribuiu com esse roteiro, e lá ele aborda de maneira bem ampla o assunto do dispensacionalismo. Por hoje é só, nós ficamos por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.